Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 9. Hebreus 6, de 4 a 9. O texto sagrado diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, se é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, ou zombaria, ou desonra pública. 7. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. A NVI traduzir esse versículo 9 da seguinte maneira: amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. E a versão revisada de Almeida diz: de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Deixa aberto esse texto um pouquinho mais. Eu queria que antes da gente seguir, você, a menos que você tenha um problema com a pessoa que está do seu lado, você não precisa, mas gostaria que você, uma vezinha a mais, olhasse para alguém do seu lado e falasse: Deus espera de você coisas melhores. Quando o escritor de Hebreus está dizendo: esperamos de vocês coisas melhores, ele não está apenas externando a expectativa de um líder em relação aos liderados. Ele não está apenas externando a expectativa de um pastor em relação ao seu rebanho, mas a expectativa do coração do próprio Deus. E não importa quão boa esteja a sua vida espiritual, não importa o quanto você já cresceu, tem espaço para melhorar. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais e mais e mais até ser dia perfeito. Então hoje você deveria estar brilhando mais do que ontem, amanhã mais do que hoje, depois de amanhã mais do que amanhã. Então é justo que Deus espere de mim e de você coisas melhores, não só porque Ele tem um plano extraordinário, nos ama e deseja o melhor para nós, mas porque Ele tem um plano de que eu e você progressivamente possamos avançar e avançar e avançar cada vez mais. Agora, nós precisamos entender o teor dessa afirmação: de vós, amados, esperamos coisas melhores. Eu acho que nós podemos dividi-la em dois aspectos. Um deles é o genérico, para todo crente, em toda época, em todo lugar. Não importa o quanto você já cresceu, como eu falei, no conhecimento da palavra, na fé, no relacionamento com o Espírito Santo, na sua vida em Deus de uma forma abrangente, na progressividade da santificação, há espaço para que você melhore. E Deus tem todo o direito de esperar de nós o melhor, porque Ele nos deu o seu melhor. Deus deu o seu melhor por cada um de nós, então é justo que Ele espere de nós o melhor. Ninguém faz nenhum investimento sem esperar retorno. Nenhum agricultor planta, ou lavra a terra por diversão. Ninguém investe na bolsa de valores por entretenimento. Ninguém faz nenhum tipo de investimento como terapia ocupacional. Todo mundo que faz o investimento faz na expectativa do retorno. E comigo e com você não foi diferente. Quando Deus investiu em nós o que Ele tinha de melhor, seu filho, Ele esperava retorno. Isaías profetizou: Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O prazer de Deus é olhar para mim e para você, interagindo, correspondendo com Cristo, honrando o seu sacrifício e poder sorrir para mim e para você. Imagina o Senhor Jesus muitas vezes olhando para nós dizendo: valeu a pena. Aliás, eu me lembro que no ano de 1998, foi produzido um filme, que a ocasião era o cinquentenário do fim da Segunda Guerra Mundial. E um desses vários filmes que foram produzidos com essa temática, uma produção de Spielberg, chegou ao Brasil acho que só no início de 99.
Era um filme intitulado Resgate do Soldado Ryan. Eu me lembro quando assisti esse filme, eu fiquei muito impressionado. O filme começa com uma cena, né, retratando a Batalha da Normandia e era muito real. Eu me lembro que pela primeira vez a gente tinha o efeito especial sonoro. Né? Eu estava assistindo numa tela grande na casa do meu irmão, ele tinha aquele surround, coisa nova na época, e eu me lembro do zumbido das balas, aquilo dava uma agonia, um desespero na gente. Um filme que não apenas retratava a guerra ou, graças a Deus, celebrava o final daquele episódio tão triste da história da humanidade, mas que aproveitou para inserir nesse contexto, no filme em si, uma história de gratidão. Basicamente, a história e a temática do filme gira em torno de uma família que tinha 4 filhos, todos eles foram servir na guerra. 3 deles morreram, e a família seria notificada por telegrama, o meio de comunicação da época, da morte dos 3. De repente, suscita um debate, uma questão entre os oficiais. É justo notificar uma família que envia todos os seus 4 filhos à guerra, que 3 morreram, notificá-los de uma vez só, sem sequer poder dar uma boa notícia a respeito do estado do último que sobrou? É esse último filho ainda vivo, que é o tal do soldado Ryan. E para que eles pudessem notificar a família da morte dos 3, podendo pelo menos dar o consolo a respeito do 4, uma equipe foi montada com uma missão, que eles classificam de suicida: localizar e resgatar o soldado Ryan. E quando eles saem nessa missão, eles começam a questionar a importância daquilo. Porque eles sabem que a missão, para a maioria deles, como de fato aconteceu, será uma missão suicida. Eles perguntam se é justo que, por causa de um, vários deles tenham que morrer. Porque ao longo do caminho é isso que vai acontecendo no desenrolar da história. Um deles chega a ironizar: tomara que ele descubra a cura do câncer. Tipo assim, tem que ser alguém muito especial para valer esse sacrifício todo. E tem um momento específico, onde o soldado Ryan, que já foi localizado, está sendo resgatado, trazido de volta. Ele está junto com o capitão que comandava aquela equipe, ou aquele pequeno pelotão, e eles estão diante de fogo cerrado do inimigo. Para quem assistiu o filme, é um episódio, um momento onde eles se abrigam atrás de uma ponte de pedra. E naquele momento, debaixo de fogo cerrado do inimigo, o capitão que comandava aquelas tropas, John Miller, interpretado pelo Tom Hanks, é ferido, é alvejado, e há uma conversa entre ele e o soldado Ryan, interpretado pelo Matt Damon. Outro dia alguém falou: pastor, que memória, o filme é de 98, você ainda lembra? Eu falei: lembro nada, fui dar um Google esses dias para descobrir isso tudo. Mas, naquele momento específico, quando o soldado quando o John Miller foi ferido, e ele está dando sinais de que não vai suportar, ele puxa o soldado Ryan para perto de si, ele fala uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele diz no inglês, a frase foi earn it. A forma como foi traduzida, né, na legenda era: faça valer a pena. Talvez a frase pudesse ser traduzida como: faça por merecer, honre o que está sendo feito por você. Mas eu me lembro dessa tradução: faça valer a pena. E o crente, ele não tem outro assunto, não precisa conversar muito tempo. A gente pode tentar falar de futebol, de política, qualquer coisa. Dá 5, 10 minutos de conversa, nós já mudamos para aquilo que é o nosso centro de gravidade, que é o Senhor Jesus, que é a obra da cruz. E quando eu vi aquela frase, faça valer a pena, eu esqueci do filme que eu estava assistindo. A sensação era ter sido transportado para o Monte Calvário. Porque o filme começa e termina com uma cena de gratidão. A do fim eu ainda não sabia, mas já tinha visto o começo. Então, pelo começo, você sabe que o soldado Ryan vai sobreviver, que ele vai ser encontrado, porque o filme começa e termina com a mesma cena. Ele já velho, idoso, rodeado do que parece ser a mulher, os filhos e talvez os netos. Ele está, aquilo não é um cemitério, é um memorial aos que morreram na guerra. Ele está nesse lugar e ele começa a ler o nome dos soldados que morreram na missão de resgatá-lo. E chorando, em lágrimas, visivelmente emocionado, depois de ler o nome deles, ele faz a seguinte declaração: eu tentei viver da melhor forma possível. Basicamente, naquele momento, ele está expressando a gratidão. Eu sei o quanto custou para vocês eu estar vivo, mas pela consciência do alto sacrifício que vocês praticaram, eu não vivi de qualquer forma. Eu tentei viver da melhor forma possível. Agora, gente, se um ímpio que escreve um roteiro desse, um outro ímpio que dirige um filme desse, consegue ter esse nível de consciência, de gratidão, de que alguém, por quem outras pessoas sacrificaram sua vida, não poderia viver de uma vida qualquer, de uma forma qualquer, a pergunta a ser respondida é: o que eu e você
entendendo o investimento de Deus na pessoa de Jesus nas nossas vidas, não deveríamos entender e corresponder. Será que um dia, quando eu e você estivermos diante de Deus, nós vamos poder olhar para Ele e dizer: eu tentei viver da melhor forma possível, eu fiz de tudo para honrar o sacrifício de Jesus? Porque há uma expectativa de Deus de que eu e você também possamos fazer valer a pena o investimento. Aliás, em outras palavras, é disso que Paulo fala em Filipenses 1:27. Vivei de modo digno da vossa vocação, ou da vocação com que foste chamados. Em outras palavras, ele está dizendo: faça valer a pena, honre o sacrifício de Deus por você. Então Deus tem todo o direito de esperar de nós o melhor, porque Ele fez o seu melhor. Mas tirando essa conversa genérica de aplicação a todos os crentes, o autor da carta aos Hebreus está falando a um grupo específico de pessoas, dentro de um contexto muito específico. E quando ele diz: de vós, amados, esperamos coisas melhores, nós não podemos ignorar que o texto tem o desenvolvimento de um raciocínio. Ele começa falando de um grupo que caiu, que fracassou na fé. Mas ele está falando a um grupo de pessoas que está de pé, que está firme. Que é possível fracassar na fé, nenhum de nós pode questionar. Não só porque o texto fala de gente que chegou ao ponto onde é impossível renová-los para arrependimento, mas Paulo usa para Timóteo, por exemplo, a ilustração de alguns que naufragaram na fé. Era um meio de transporte comum para eles usar as embarcações. O que era o naufrágio? Alguém entra num navio atracado num porto com um destino específico, que é poder atracar o navio em outro porto, onde, são e salvo, ele vai desembarcar. A ideia do naufrágio era alguém que saiu, mas nunca conseguiu chegar ao destino. E no meio do caminho, acabou se perdendo. Ele diz que há pessoas que entraram na jornada da fé sem nunca terminá-la, naufragaram pelo caminho. Então ele está falando do grupo dos que naufragaram, dos que caíram, dos que chegaram ao ponto de não ter conserto. Mas ele está falando com gente que está de pé. E é para esses que ele diz: de vós, amados, esperamos coisas melhores. Então, é inevitável a ideia de, se você for coerente com a interpretação, pensar que ele está fazendo uma comparação. Por quê? Essa turma que caiu, eles tiveram uma experiência legítima com Deus. Eu já vi muita gente tentando defender a ideia de que se uma pessoa desviou, é porque não teve uma experiência genuína com Deus. Esse texto desmente isso. Quando ele fala de não poder ser renovado para arrependimento, significa que já tinha se arrependido antes. E não existe um arrependimento fingido que gere uma experiência falsa. Ou arrependeu ou não arrependeu. Mas não é só o arrependimento. O texto fala claramente aqui no versículo 6 que eles foram iluminados. A palavra iluminados, além de claramente mostrar que a luz de Deus resplandeceu nas trevas da vida de alguém, fala, e esse é o contexto com que o termo é usado no Novo Testamento, fala de revelação. Ou seja, nós não estamos falando de um grupo de gente para quem o evangelho foi mal pregado, mal explicado. Não é gente que não entendeu isso. Eles tiveram uma revelação da palavra pregada. Além de serem iluminados, o texto diz que eles receberam o dom celestial. Uma clara menção do novo nascimento. Não vou gastar tempo tentando provar que essa frase fala do novo nascimento, porque a próxima afirmação exige que eles tenham que ter nascido de novo. Ele diz: e tornaram-se participantes do Espírito Santo. Você lembra que em João 14, Jesus fala do Espírito Santo, o Consolador. Ele diz para os seus discípulos: o qual vocês o conhecem, porque ele está convosco, mas ele estará dentro de vocês. Nesse momento Jesus diz, falando do Espírito Santo, o qual esse mundo não conhece, nem o pode receber. Uma pessoa que não nasceu de novo não pode ter o Espírito Santo. E alguém não pode ter nascido de novo sem ter o Espírito Santo, porque em Romanos 8:9 Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então quem não é dele não tem, e quem é dele tem que ter. Então é óbvio que eles tiveram que experimentar primeiro o novo nascimento. Então se tornaram, passaram arrependimento, foram iluminados, tiveram a revelação, nasceram de novo, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram, diz o texto, a boa palavra de Deus. O verbo traduzido aqui, provar, foi traduzido na versão espanhola de Reina Valera como degustar. É provar no sentido de saborear um alimento. Esse provar a boa palavra de Deus significa que, além da pregação inicial, que já entrou com revelação, eles foram alimentados, ensinados, doutrinados na palavra de Deus. Nós não estamos falando de crentes ignorantes, sem nenhuma forma de orientação. Eles tiveram isso tudo. E o texto ainda diz: e provaram os poderes do mundo vindouro.
Nós estamos falando de gente que viveu as manifestações do sobrenatural. 25 anos atrás, quando eu comecei a pastorear, eu pensava, se a gente conseguir que uma pessoa de fato tenha a revelação da palavra, experimente o novo nascimento, receba o Espírito Santo, seja doutrinado e passe a andar no sobrenatural, ela está garantida. É o que eu pensava no início do meu ministério pastoral. Lendo esse texto, eu descobri que não. Alguém pode ter tudo isso e não está garantido. Porque o texto diz que caíram, e não só caíram, mas caíram a ponto de não mais poder ser renovados para arrependimento. A Bíblia não está dizendo que um desviado não tem mais conserto, não é isso. A Bíblia está dizendo que há alguns tipos de desviados que podem passar uma linha sem volta. Isso é evidente, que há uma linha sem volta quando Jesus disse: se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão para ele, nem nesse mundo, nem no vindouro. Isaías 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Então, é claro que haverá um momento onde ele não mais estará perto e não mais poderá ser achado. Outro dia alguém me perguntou: mas pastor, isso não é quando morre? Falei: então era só dizer buscar o Senhor enquanto vivo. Mas mesmo enquanto vivo, você precisa entender que tem que buscá-lo enquanto apachar, enquanto ele ainda está perto, porque algo diferente pode acontecer. Agora, repito, não estou dizendo que um desviado não tem esperança. Tiago 5 é muito claro. Se algum de vocês se desviar da verdade e um de vocês o converter, você vai salvar da morte uma alma e vai cobrir uma multidão de pecados. Lucas 15, eu gosto de brincar que é a parábola do desviado. Não apenas fala da salvação do perdido, como fala também do reencontro daquele que já esteve ali dentro e se perdeu. Fala de uma ovelha que saiu daquele meio e foi achada depois. Fala de uma moeda que estava ali, foi perdida e achada depois. Fala de um filho que saiu da família e foi reencontrado depois. Eu creio que o Brasil ainda vai experimentar um mover de Deus, onde nós veremos um enxurrado de desviados voltando para a casa de Deus. De acordo com o último censo, há 9 anos atrás, nós já éramos 40 milhões de evangélicos. Estão dizendo que batemos a casa dos 50. Isso, os relatórios assim mais realistas, quase pessimistas. Alguns estão acreditando que estamos na faixa dos 60 milhões. Eu vou esperar o próximo censo antes de me posicionar sobre a quantidade. Quando você olha o crescimento da igreja, é algo positivo. Porque nós já somos hoje quase 1/4 da nação. Uma matéria de capa da revista Veja, de quase 2 anos atrás, dizia que, no máximo, até 2020, isso não é gente que está profetizando, é gente que não gosta da gente falando a nosso respeito. O texto diz que, no máximo, até 2020, o Brasil será uma nação predominantemente evangélica. Como eles chegaram a essa conclusão? Projeção estatística, a pior curva gráfica do nosso crescimento dos últimos anos, mostrava, na ocasião, que no máximo 23 anos, nós seremos maioria de fé na nação. Agora, o que eu não entendo é que até os ímpios que não gostam da gente reconhecem um futuro bom para a igreja, e tem uns crentes que não conseguem acreditar em nada de bom a respeito dela. Essa é a parte boa, mas tem uma outra expectativa, uma outra estatística que, na verdade, ela me assusta, ela me preocupa, ela aperta meu coração. Desde que nós éramos 30 milhões, essa estatística ela se mantém meio de pé. Para cada crente firme que nós temos hoje, servindo a Deus na igreja, nós temos em média, do lado de fora, um desviado. Isso significa que se somos, na pior das hipóteses, 50 milhões hoje, nós temos aproximadamente 50 milhões de desviados no Brasil. Isso significa que se somos 1/4 da nação hoje, já poderíamos ser metade. O que esses números me informam? Que o nosso maior desafio não é necessariamente o evangelismo. O nosso maior desafio é consolidar essas pessoas que se convertem, de modo a não perder ou não comprometer aquilo que já foi trabalhado na vida delas. E eu acredito que por essas e outras, o que nós vamos falar aqui é de extrema importância. Quando o autor diz, de vós, amados, esperamos coisas melhores, ele está falando para o grupo que está de pé, e ele está contrastando esse grupo em relação aos que caíram. Então, o que significa de vós, amados, esperamos coisas melhores? Ele está dizendo, essa turma aqui, eles se arrependeram, eles foram iluminados, eles nasceram de novo, eles se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e com tudo isso, caíram. Mas porque de vocês, nós esperamos coisas melhores que acompanham a salvação e não queremos ver vocês comprometidos com eles. Estamos ternando uma expectativa de que vocês apresentem algo melhor do que aquilo.
Pastor, tem algo melhor do que se arrepender, ser iluminado, nascer de novo, ser participante do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro? Sim. E ele está dizendo, é isso que nós esperamos de vocês. Agora a pergunta é, o que se classifica nessa definição de algo melhor que esses não apresentaram? Durante muito tempo eu olhava para esse texto, e eu quero que você volte ali no versículo 7 e 8. E eu achava que os versículos 7 e 8, falando a linguagem informática dos nossos dias, tinha sido copiado e colado no lugar errado. Para mim eu achava que o versículo 7 e 8 destoava do contexto. Demorou para eu entender que os versículos 7 e 8, na verdade, são uma parábola. Ele está falando de crente que caiu, fracassou, crente ruim. Ele está falando para crentes que estão de pé, que a gente pode chamar de crente bom. E ele entra com uma alegoria, uma ilustração, falando de terra boa e terra ruim. Ele não está falando de terra literal. Ele fala no final do verso 8, de uma terra que não produz fruto, ele diz, e o seu fim é ser queimada. Terra literal não queima. Acredite, já tive minhas inclinações piromaníacas. É mais bonito falar isso do que eu fui um adolescente quase incendiário. Eu lembro que, entre outras coisas, eu gostava de misturar pólvora na terra, eu via pólvora queimar, eu frustrava que a terra não queimava. A terra não queima. Deus não está falando de terra literal, Ele está falando do que essa terra simboliza. Ele está falando de pessoas que irão para um incinerador eterno, que você sabe muito bem qual é. É a forma de falar do inferno, onde Jesus taxativamente declarou que o seu fogo nunca se apaga. Então ele entra falando, vamos ler os versículos 7 e 8. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Quando eu entendi que isso sugere os dois tipos de crente, eu comecei a estudar esses versículos dizendo que informação nós temos aqui. Porque eu entendo que Deus não diria de nós coisas melhores, sem explicar para nós o que é exatamente de melhor Ele espera de nós. Aliás, seria até injusto. Eu espero de vocês coisas melhores. Quais? Não posso falar. A gente ia dizer, então não dá para corresponder com a sua expectativa. E aí depois de meditar nesse texto, eu comecei a chegar à conclusão. Falei, já sei, a diferença é que sobre um tipo de terra chove e sobre outro tipo de terra não. Mas essa era uma interpretação equivocada. Porque se uma terra frutifica porque sobre ela chove e a outra não frutifica porque sobre ela não chove, então a terra não pode ser responsável de coisa nenhuma, nem deveria ser acusada. Ela seria vítima de algo que não está no controle dela. Porque a terra não tem o poder de apertar um botão e escolher receber ou não receber chuva. Espiritualmente e naturalmente falando, essa ideia não combina. Porque Jesus, no Sermão do Monte, diz que Deus faz nascer o sol e cair a chuva sobre justos e injustos. Ele não está escolhendo sobre quem vai chover, nem no natural, nem no espiritual. Joel, usando a figura e a linguagem de avivamento, com uma analogia da época, ele fala das primeiras e as últimas chuvas. E ele diz, e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele não diz sobre os crentes apenas. Ele não diz sobre os crentes bons apenas. Ele não diz sobre os crentes bons das igrejas boas. Deus diz, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. O problema é que nós pensamos em derramar do espírito só para o crente dentro da igreja. Irmão, deixa eu te dizer algo, ninguém se converteria sem a obra do Espírito Santo. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Tito 3,5 fala do lavar da regeneração do Espírito Santo. Então ele está presente desde o início do processo, que começa antes da conversão, com o que eles experimentaram, arrependimento. Paulo escreve aos Romanos e diz, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. O arrependimento não é uma obra unilateral do homem, nem apenas uma obra unilateral de Deus. Cada um tem a sua participação nisso. Agora, o que eu e você precisamos entender é que se Deus não está escolhendo uma terra sobre a qual chove para ser abençoada e outra não, porque até seria injusto, Ele não dá condições a alguém depois cobrar. Do que é que esse texto está falando? O texto não fala que chove sobre uma terra e outra não. O texto diz que a primeira terra absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela. Uma outra tradução diz que ela embebe a água que frequentemente cai sobre ela. Uma terceira tradução diz que ela retém
a água que frequentemente cai sobre ela. A diferença entre a primeira e a segunda não é que sobre uma chove e outra não. Eu pensava isso porque a segunda produz espinhos e abrolhos. Isso é o tipo de fruto característico de terra árida. Mas uma terra, ela não é seca e infrutífera só por falta de água. Se ela não tiver a capacidade de segurar a água que cai sobre ela, ela ainda que seja regada e molhada, ela se comportará como uma outra terra seca. Porque ela não tem a capacidade de reter. O que Deus está falando aqui talvez seja uma das maiores chaves da vida cristã. A questão não é quanto do Espírito de Deus cai sobre a vida de alguém. É quanto essa pessoa consegue reter e segurar daquilo que o Espírito Santo traz sobre a vida dela. E quando ele está dizendo de vós, amados, esperamos coisas melhores, ele não está falando de uma experiência com o Espírito Santo. Aliás, esse é o nosso problema. Outro dia eu estava mexendo nesse assunto e uma pessoa falou, pastor, me ajuda a entender. A Bíblia diz que nós recebemos o selo do Espírito Santo, que é a nossa garantia da redenção. Esses caras foram participantes do Espírito Santo. Eles tinham selo. Como é que caíram a ponto de não mais ser renovado? Que selo é esse? Eu olhei para ele e falei, o problema é o que você interpretou sobre o que é e o que não é o selo. Que tem um selo, isso está na Bíblia e nenhum de nós vai negar. Aliás, lá no livro de Efésios, no capítulo 1, a gente lê a respeito disso. Se você for rápido de endereço, me acompanha aí. Efésios, capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha junto nos versículos 13 e 14. O 12 termina falando de Cristo. O 13 começa em quem? Então, esse em quem é em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo escrevendo em 2 Coríntios 1, ele também fala isso. Que aquele que nos ungiu e nos confirma é Deus, que nos selou com o Santo Espírito. Há um selo. Agora, a pergunta é, quando é que o crente experimenta isso? Durante muitos anos da história da igreja, houve uma doutrina inquestionável de que o crente é selado no momento do novo nascimento. Até porque essa é a lógica do versículo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, quando ao ouvir vocês creram em resposta à palavra, fostes selados, pretérito, tempo passado. Isso levou todo mundo a deduzir, essa é uma experiência do novo nascimento. Até que no início do movimento pentecostal, que ganhou corpo e expressão depois da Rua Azusa, embora não tenha começado lá, e os pentecostais começaram a se organizar na sua doutrina, eles começaram a dizer, o selo do Espírito não é algo que acontece no novo nascimento. E a defesa deles era a seguinte, tem gente nascida de novo desviando, então alguém que tem o selo e a garantia não podia estar desviando. Eu acho péssimo quando a gente tenta fazer a doutrina da experiência. Analisar a experiência de alguém para depois tentar explicar o que diz a doutrina, mas foi o que eles fizeram. Eles disseram, então não pode ser isso. E eles começaram a pregar que o selo era o batismo no Espírito Santo. E aliás, até hoje nós colhemos no meio pentecostal a influência disso. Na maioria das nossas igrejas, a gente ainda tem uma gíria para falar do batismo do Espírito Santo. A gíria de crente é, você foi selado. Porque a ideia e o entendimento sobre o selo começou a ser algo que se refere a uma experiência. Então um grupo dizia a experiência no novo nascimento, outro grupo transferiu a experiência para o batismo no Espírito Santo. O problema é que o argumento que eles usaram contra a outra doutrina, de que não podia ser o novo nascimento, porque tinha crente nascido de novo desviando, agora se virou contra eles pouco tempo depois. Porque tinha crente nascido de novo, batizado no Espírito Santo, desviando. E aí o argumento foi-se embora, mas nós mantemos a doutrina na surdina mesmo assim. Aí alguém me perguntou, pastor, quando nós somos selados? Falei, o seu problema é tentar situar o selo em um momento na cronologia da caminhada cristã. Ele falou, mas se não for isso, a gente vai olhar como? Então, antes de responder isso, eu quero dar uma volta e te fazer pensar algo comigo. Estou avisando antes que eu vou dar a volta, para você não achar que eu esqueci daquilo que eu estou falando. Hoje, dia 1º de fevereiro hoje, né? Hoje, dia 1º de fevereiro de 2019, se minhas contas estiverem aqui certas, levando em conta até o ano bissexto, eu tenho hoje, completei hoje, 16.844 dias de vida.
Já estou nessa terra há 16.844 dias. Para você não ter que ficar fazendo as contas, estou com 46 anos. Por que eu estou falando disso em dias? Porque outro dia eu comecei a pensar. Falei, se eu tiver durante essa minha existência comido em média 1 quilo de comida por dia, que é uma média muito generosa, considerando a época em que eu era bem criança e a nova fase minha de convertido. Já teve época de eu comer 1 quilo numa refeição. Mas assim, se a gente for manter essa média simples de 1 quilo de comida por dia, eu já comi praticamente quase 17 toneladas de alimento. Gente, é muita comida. Na boa, eu acho que está entre 22 a 25 toneladas, pelo menos. Mas vamos fazer o 17 aqui só para facilitar a conta. Eu fico tentando imaginar quanto espaço a gente precisaria aqui para colocar 17 toneladas de alimento. É muita comida, é ou não é? Mas eu fico pensando, se há uns anos atrás, quando eu completei 15 mil dias de vida na Terra, pensei, meu Deus, estou celebrando o consumo de 15 toneladas de alimento. Se eu chegasse à conclusão de que era muita comida e parasse de comer, eu estaria aqui hoje? Eu sei que a pergunta é óbvia, vou perguntar de novo. Eu ainda estaria vivo? Porque não interessa o quanto eu já comi, se eu parar de comer, eu morro. Esse é o nosso problema em relação ao assunto do Espírito Santo. As pessoas estão tentando situar o selo com uma única experiência. Foi no dia do novo nascimento, foi no batismo no Espírito Santo, foi aquele dia que eu caí debaixo do poder de Deus, foi o dia que a glória me envolveu. Irmão, deixa eu te dizer, não importa quanta experiência você já teve com o Espírito Santo. Se você parar de relacionar-se com Ele, você morre. O ensino bíblico do selo do Espírito deveria ser visto na perspectiva correta do relacionamento com o Espírito Santo e não de uma experiência. Eles tiveram uma experiência. O texto diz que eles foram ou tornaram-se participantes do Espírito Santo. Não dá para dizer que esse grupo que caiu não teve a experiência. Mas o selo deveria ser mais do que a experiência. Efésios 4,30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Sabe o que ele está dizendo? Você pode afastar de você o selo. Você pode empurrá-lo para longe de você. Então a forma de manter e preservar o selo recebido desde o novo nascimento, e acredito que é lá que começa, é manter o relacionamento. A ideia de relacionamento, ela tem sido muito pobre na igreja de uma forma geral. Eu imagino o crente lendo lá a bênção apostólica, segundo aos Coríntios 13, ou dependendo da sua versão, verso 14. Aí o crente está lendo lá, que a graça do Senhor Jesus, ele para e diz, forte, isso é forte. Porque ele lembra, pela graça sois salvos, mediante a fé. Diz, se não fosse a graça eu estava lascado. A graça é top, a graça é vital, aleluia, glória a Deus. Aí ele continua, que o amor de Deus o Pai, ele para e diz, forte também. Porque lembra que sem o amor de Deus não teria salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele diz, forte, top também. Aí ele termina de ler o versículo. E que a comunhão do Espírito Santo, ele para e pensa, o que quer que seja essa última não é importante, seja com cada um de vós. Irmão, eu ouso afirmar a você, que a comunhão com o Espírito Santo na vida de um crente é tão necessário quanto a graça de Jesus e o amor do Pai para que você permaneça no lugar que Deus tem. Assim como você não pode olhar para a Trindade e dizer, dá para ficar com esses dois e descartar o terceiro. Nós não podemos olhar para a graça de Jesus e dizer top, vital. O amor do Pai, top, vital. A comunhão do Espírito Santo, descartável. Uma das coisas que a igreja tem ignorado é esse relacionamento como sendo uma chave. Então o autor de Hebreus está dizendo, eles tiveram uma experiência e caíram. De você esperamos coisas melhores, mais do que experiências ocasionais. A manutenção contínua, ininterrupta de um relacionamento. A correspondência. E se tiver um título que eu possa dar essa mensagem, é correspondendo ao Espírito Santo. A correspondência à chuva não só de hoje, a chuva de amanhã, a chuva de depois de amanhã. Um relacionamento de interação contínua. Pela graça de Deus, eu tenho transitado em muitos meios, em muitas tribos do povo de Israel, em muitos meios denominacionais. E você, de fato, amar e servir o corpo de Cristo nessa sua diversidade, requer de você maturidade, amor e muita coisa. Isso significa muitas vezes fechar a boca e dizer, eu não vou discutir doutrina. Mas de vez em quando tem um crente que me procura. E diz, pastor,
Eu estava ouvindo aquela mensagem tal do Senhor, focando a soberania, o cuidado de Deus. Pensei, ele é calvinista. Eu disse, mas depois vou ouvir aquela outra que o senhor fala isso. Pensei, não, ele é arminiano. Mas depois vou ouvir aquela outra e pensei, meu Deus, ele não é nenhum, nem outro. Ele olhou para mim e falou, o que é que você é? Eu falei, não sou nenhum nem outro. Eu falei, sabe por quê? Desculpa, você que estudou a teologia, talvez eu vá assassinar as definições num resumo muito simples. Mas, basicamente, os calvinistas acreditam naquele nível de soberania onde Deus decide tudo e o homem não decide nada. Então você não é salvo porque você escolheu isso, mas porque Deus escolheu você para ser salvo. Sorte sua. Você não se arrepende porque você deve corresponder com Deus. Eles pegam o texto lá de Romanos, a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Você foi conduzido ao arrependimento, não é você que se arrependeu. Do lado de cá, e essa turma vai te dar um monte de versículo bíblico. Do lado de cá, você tem os arminianos. Não, a Bíblia diz, arrependei-vos. Imperativo, transferência de escolha e de responsabilidade. É o homem que se arrepende, o de lá diz, é Deus que faz ele arrepender. Esse grupo diz, é Deus que te escolhe. Esse aqui diz, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Foi Josué que disse. E aí os dois grupos ficam brigando para tentar, basicamente, em outras palavras, dizer qual versículo está certo, qual está errado. Mas não tem versículo errado. A Bíblia toda está certa. Mas Salmo 119 diz que a soma das tuas palavras é a verdade. Então a gente tem que entender o que está sendo dito aqui, com o que está sendo dito aqui. E a minha vontade é gritar para esses dois grupos, dizer, ei, vocês já pararam para pensar que tem uma parte de Deus e uma parte do homem? Que o homem tem responsabilidade de arrepender? Tem, mas não faz isso sozinho. É a bondade de Deus que o conduz. Mas também não é só a bondade que o leva sem o homem fazer. Mas porque nós anulamos isso, um grupo focou demais só o homem, outro grupo focou só Deus. Essa ideia de unilateralidade, um lado ou de outro, nos roubou o entendimento do que é a interação das duas partes. Desde o arrependimento, novo nascimento, interação. A palavra é pregada, eu preciso ouvir da forma correta. Quando Jesus nos conta aquela parábola do semeador, ele fala principalmente da maneira como cada um correspondeu ao que ouviu. Não adianta receber com alegria e não desenvolver profundidade. Não adianta acolher a palavra e depois não lutar contra os espinhos que a sufocam. Não adianta receber a palavra e deixar que ela seja roubada. Agora, quando eu ouço e entendo e não erro nessas áreas, frutificação, frutificação, então eu tenho que corresponder. Eu tenho que corresponder com a palavra, eu tenho que corresponder com a graça de Deus, eu tenho que corresponder com a ação do Espírito Santo. Aliás, essa é uma das maiores chaves da vida cristã. Romanos 8, 26, quando diz o Espírito nos ajuda, vocês sabem tão bem quanto eu. A palavra usada lá em Romanos 8, 26, pelo apóstolo Paulo, é um palavrão no grego, palavrão no sentido de ser grande. Sunanti lambanomai, que é a composição de três palavras, sum, anti e lambono. O mai é a conjugação do terceiro verbo da pessoa depoente. Eu tinha decorado isso para impressionar vocês, esqueci. Mas não faço ideia do que eu estou falando. Sum, anti e lambano significa pegar firme contra alguma coisa juntamente com alguém. Fala do quê? De parceria. Se eu precisasse mover esse púlpito aqui, hipoteticamente, o que não é o caso, e se hipoteticamente ele fosse muito pesado para eu fazer isso sozinho, o que também não é o caso, e eu, de repente, falasse para alguém, né, me ajuda, por exemplo, pastor Tarcísio, me ajuda. Essa palavra ajuda, do jeito que soa no português, ela pode significar duas coisas. Ela pode significar eu pedindo, ei, vamos fazer junto eu e você, porque eu não aguento, então eu pego numa ponta, você pega na outra. Ou ela poderia indicar substituição. De repente eu poderia dizer, eu tenho um monte de outra coisa para fazer, enquanto eu resolvo as outras, você me ajuda com isso. Então ali não seria parceria, seria substituição. Mas a palavra que Paulo escolheu, e várias outras para ajuda ou assistência poderia ser usada, a que ele escolheu foi cirurgicamente escolhida. Sunanti lambanomai, que é pegar firme juntamente com alguém contra alguma coisa, significa, na definição mais básica, trabalhar junto. Pegar a outra ponta do peso. O que a Bíblia está dizendo? Que o Espírito Santo não vai carregar nada para você. Tem uns crentes folgados, Espírito Santo, ajuda aí. E ele não faz nada, quer que o Espírito Santo faça tudo. Tem os outros crentes cabeção, que não quer a ajuda do Espírito Santo, acha que vai conseguir sozinho. Nenhum nem outro vão chegar a lugar nenhum. A chave de tudo é entender interação. Tem a minha parte,
tem a parte dele. As nossas duas sempre precisam se juntar num ato muito simples de interação ou de correspondência. Entender a simplicidade dessa doutrina é essencial, é básica. Porque para algumas pessoas, não, o Espírito Santo é que faz tudo. Eu digo, você acha que é isso mesmo? Você acha que nós não temos responsabilidade nenhuma? Na verdade, Paulo escreve a Timóteo e ele diz para ele, de uma forma muito clara, 1 Timóteo 4,14. Não seja negligente para com o dom que há em ti. O dom, palavra carisma, é do Espírito Santo. E de você não pode ser negligente. Significa que o dom não entra em operação só porque o Espírito Santo quer. É lógico que também não entra só porque você quer, sem a vontade do Espírito Santo. Mas também não entra em operação só porque o Espírito Santo quer. Se você não fizer a sua parte, não vai operar. A Bíblia diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Uma parte é a inspiração dele, a outra é a minha interação e a minha correspondência. É por isso que em 2 Timóteo 1,6, ele diz, reaviva ou desperta o dom que é em ti. Ele não está dizendo, Timóteo, ora para o Espírito Santo despertar o dom. E tem uns crentes, às vezes um chega para mim, pastor, ora por mim, porque não, meu dom está meio apagadinho para despertar. Eu digo, não é responsabilidade de mim acordar seu dom, é sua. Foi você que deixou dormir, você que acorde. Aliás, eu ouvi uma história uma vez, de um pregador que enquanto falava, ele viu um senhor já de idade, dormir no ombro da mulher, na primeira fila. Ele ficou incomodado com aquilo, parou, falou, minha senhora, por favor, acorde seu marido. Ela olhou para ele e falou, acorda o senhor, foi o senhor que botou ele para dormir. A ideia basicamente é quem botou para dormir que acorde. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Reaviva o dom. Ele diz, é você, meu irmão, que tem que fazer a sua parte. Agora, essas coisas ligadas à pessoa do Espírito Santo vão aparecer o tempo todo. Enquanto nós estamos esperando o Espírito Santo fazer as coisas de forma unilateral, ele está olhando para a gente e questionando, quando é que vocês vão interagir comigo? Você lembra da visão do profeta Ezequiel? Lá no capítulo 47, ele vê um rio. Aquele rio figura a ação e o mover do Espírito. Irmão, a Bíblia em Ezequiel diz que o rio flui do santuário de Deus, mas no Apocalipse diz que emana do trono de Deus. O rio procede do próprio Deus. Faz coisas que só Deus pode fazer. A Bíblia diz que por onde ele passa, tudo volta a viver. Que até quando as suas águas tocassem o mar morto, haveria enxame de peixes. Esse rio figura a obra do Espírito Santo. O salmista diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Agora, Ezequiel está com o anjo na frente do rio, que simboliza o mover do Espírito. E o anjo olha para ele e diz, vem comigo. A Bíblia diz, foram medidos 1000 côvados, meio quilômetro. E eles chegam a um ponto onde a água dava só no tornozelo. Mas não pararam. Por que não pararam nessa medição? Vou fazer essa pergunta várias vezes, eu quero que você responda. Porque não era hora de parar. Então andaram 1000 côvados, e eles não estacionam aqui. Por que não pararam aqui? Mais 1000 côvados, agora um total de 1 quilômetro, água no joelho. Mas, apesar da medição trazê-los até aqui, também não pararam. Por que não pararam? Mediram mais 1000 côvados, um total de 1,5 km, água nos lombos, mas também não estacionaram aqui. Por que não? Quando eles pararam? Não é a hora que atravessa o rio, porque a ideia não era atravessar, o destino era claro. Ele diz, mediu-se então 4.000 côvados, 2 quilômetros. Ele diz, então eram águas profundas, águas para se nadar. Meu irmão, o seu destino é esse lugar das águas profundas. Por quê? Enquanto você tem água no tornozelo, enquanto você tem água no joelho, enquanto você tem água nos lombos, você está no controle. É o seu pé no leito do rio escolhendo, eu vou para cá, eu vou para lá. Mas quando você chegar nesse lugar de águas profundas, que o pé não toca mais o chão, não é você que está no comando, é Ele que assume o controle da sua vida. Então Deus está dizendo, eu não quero nenhum de vocês com o pé no chão. Eu quero carregar cada um de vocês, eu quero dividir. Eu quero dirigir vocês, mas para que eu dirija, você tem que se entregar primeiro. Você vai entrando, entrando e entrando. A gente não tem entendido o conceito do que é ser cheio do Espírito Santo. A gente pensa no crente cheio do Espírito Santo. No início eu tinha Espírito Santo no tornozelo, depois foi subindo, subindo, cheguei no joelho, depois foi subindo, subindo, cheguei nos lombos. Não, irmão. João 3,34 diz que ele não dá o Espírito Santo por medida. O Espírito Santo não é divisível. Então não dá para você estar meio tanque. O conceito de cheio, na ideia bíblica,
é completamente tomado. Então o ponto não é quanto você tem do Espírito Santo, é quanto o Espírito Santo tem de você. Mas para uma geração que não prega mais interação, o que é que eu tenho que dar para ele tudo de mim? E aí nós estamos vivendo à margem, distante do que Deus tem. Paulo escreve a Timóteo e diz, não o Espírito. Quando ele diz, não apagueis o Espírito, ele está falando do quê? Que no reino de Deus tem um botão dotado de alta tecnologia espiritual, que quando você aperta, puf, o Espírito Santo deixa de existir. Claro que não. Ele está dizendo que você pode apagá-lo na sua vida. Ele está dizendo que a obra dele não depende só dele. Ele vem com fogo e você tem que ficar alimentando o fogo, alimentando o fogo, alimentando o fogo, alimentando o fogo. Porque senão ele pode ser apagado. Agora, gente, vamos pensar a macrovisão bíblica. O cristianismo era chamado no início de o caminho. É o que você vai ler no livro de Atos várias vezes. Aliás, até quem falava mal dizia, aceita a chamada o caminho. Eu não estou falando isso para tentar mudar, não podemos mais chamar de cristianismo, tem que voltar a falar o caminho, não. Mas eu espero que com isso você entenda. Jesus usou a expressão algumas vezes, eu sou o caminho. Ele não disse que era só a porta. Essa ideia de caminho, ela é bem explorada na Bíblia. Em Efésios, o apóstolo Paulo diz a respeito da forma como deveis andar. Ele não está falando da ginga do crente. Não é o andar literal. É como nós nos conduzimos no caminho. A forma de andar é como você vive a vida cristã, que é um caminho. Jesus dividiu a vida cristã em 3 etapas. Mateus 7, 13 e 14, ele diz que tem uma porta e um caminho estreito, que tem o propósito de nos levar à vida. Então tem uma entrada, uma porta, tem um caminho até que a gente chegue ao destino final. Vida cristã tem começo, meio e fim. Aquele que começou em vós a boa obra, vai completar até o dia de Cristo. O problema de muita gente é não entender o processo. Agora, vamos lá. Quando você vai lá nas páginas do Velho Testamento, você vai encontrar as profecias de Isaías, que é o profeta mais messiânico de todos. Ninguém falou tanto de Cristo, da redenção e da vida cristã como Isaías. Isaías 35, 8. Ele fala de um caminho santo, que nem o louco iria errar. Mas Isaías 30, 21. Ele diz, enquanto eu e você estivéssemos andando no caminho, haveria uma voz atrás de nós dizendo, não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. Esse é o caminho, ande nele. O que eu e você temos que entender, Deus não nos prometeu só um caminho. Ele prometeu junto com o caminho, uma liderança atrás de nós, para nos manter no caminho. E a chave da vida cristã não é só ter descoberto a porta e achado o caminho que deveria nos levar à vida. A chave da vida cristã, depois de abrir a porta, entrar no caminho que vai nos levar à vida, é ser sensível a uma voz que vai dizer, não desvie para cá, não desvie para lá. Romanos 8,14 diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. A maioria de nós pensa ser guiado como direção profética apenas. A palavra ali traduzida guiado, entre outras coisas, significa ser tomado pela mão e conduzido até o destino final. O mesmo Deus que quando nos colocou no caminho, colocou uma voz, ele diz, alguém vai pegar na sua mão. Aqui é um outro tipo de ilustração diferente da voz. E vai guiar você do começo ao fim. Quando eu completei 7 anos de idade, e fui matriculado no que na época era a primeira série do ensino básico, hoje já mudou, hoje seria equivalente ao 2º ano, na nova definição. Eu estava apavorado, porque eu ia deixar de estudar numa escola perto de casa, onde eu fiz o pré-primário, para agora ir numa escola mais ou menos 1 quilômetro. O que para mim, como criança, que tinha responsabilidade de ir sozinho, era assustador, era um desafio. Chega o primeiro dia, eu estou morrendo de medo de ir sozinho. O papai disse para mim, hoje eu te acompanho. Ele me pegou pela mão em casa, saiu pelo portão. Ele foi todo o caminho segurando a minha mão. Ele não apenas chegou na escola, ele passou o portão da escola. Ele não apenas entrou no pátio da escola, ele descobriu a classe que eu estava matriculado, achou a fila, me colocou na fila. Ele disse, filho, eles vão cantar o hino. Outro dia alguém falou, que hino? Eu falei, o hino do Corinthians. A nova geração já não tem esse lado patriótico. A gente cantava o hino nacional antes de entrar na sala. Ele falou, eles vão cantar o hino. E aquela mulher, a sua professora lá na frente, vai entrar, quando entrar toda a fila vai atrás, você segue junto. Cada vez que eu lembro da expressão, os que são guiados pelo Espírito,
conduzidos pela mão, tem um destino final. Eu lembro do que meu pai fez comigo. Eu imagino essa é a missão do Espírito Santo, pegar nossa mão e dizer, eu vou com você até o fim. Eu não vou te largar por nenhum instante. Eu não vou só apontar o caminho e dizer, vai. Ele diz, não, vou segurar sua mão até o fim. Eu não vou soltar sua mão. Agora, qual o problema de alguns tiverem experiências extraordinárias? É que em algum momento eles querem largar a mão, eles querem deixar de ouvir o Espírito Santo. Eles acham que comeram demais e que não vão morrer se parar de comer daqui para frente. Nós precisamos resgatar o que eu classificaria de talvez a mais essencial das doutrinas. Há um tempo atrás eu estava ensinando sobre essas coisas, alguém me falou, pastor, o senhor já leu esse livro? E me presenteou com o livro. Era um livro de um pastor, acredito, tradicional, Francis Chan, da Califórnia. O título do livro era O Deus Esquecido. Ele está falando do Espírito Santo e de como a igreja ignora o Espírito Santo. Eu peguei o livro, olhei capa, antes de abrir e olhar o índice, que é uma das primeiras coisas que eu faço, olhei contra a capa. Quando eu olhei contra a capa, eu li atrás. Frase do autor. Se eu fosse Satanás, e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Quando eu li aquilo, pensei, uau, se eu fosse o diabo, quero deixar claro que eu não sou, eu faria a mesma coisa. Porque se isso é algo tão essencial, a maneira de ser eficaz na oposição ao reino de Deus é levar os crentes a ignorarem aquele que tem o papel principal. Outro dia, alguém falou para mim, pastor, eu acho que o senhor está supervalorizando a pessoa do Espírito Santo. Eu falei, você acha? Eu falei, aprendi com Jesus. Jesus diz, qualquer blasfêmia que vocês proferiram contra mim, a gente se resolve, a gente contorna, tem perdão para você. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, lascou, perdeu. Não tem conserto nesse mundo, não tem no vindouro. E diz, comigo eu seguro a onda. Se você fizer contra o Espírito Santo, não dá. Ele está dizendo o quê? Que o Espírito Santo é mais importante que ele? Não, você não vai encontrar esse tipo de ensino na Bíblia. Do que ele está falando? Ele diz, enquanto você está falando contra mim, tem o Espírito Santo para convencer você e te consertar. Mas a partir do momento que você repulsar de você o próprio Espírito, quem vai poder restaurar você? Ele é a sua última esperança. Outro dia alguém falou, não, pastor, esse negócio de cair, não levantar, não é bem assim. Como não é bem assim? Hebreus 10, 26. Se depois de chegarmos ao pleno conhecimento da verdade, deliberadamente, voluntariamente decidimos viver no pecado, já não há mais sacrifício para os pecados. E aí ele fala dessas pessoas que fizeram o que? Ele diz, eles calcaram aos pés o Filho de Deus. Profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificados. O Dinho falou, não tiveram experiência genuína. Falou, como é que foi santificado pelo sangue da aliança sem ter uma experiência genuína? Me explica a manha que eu ainda não descobri. E diz, profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificados. E olha como termina. E ultrajaram ao Espírito da graça. A raiz da palavra ultraje é a mesma da blasfêmia. A diferença é que o ultraje você não faz com palavras, você faz com ações. Ou você pode distanciá-lo da mesma forma. Isaías 63, 10. A Bíblia diz assim, eles contristaram o seu Espírito Santo. A palavra ali traduzir o contristaram pode significar, eles feriram, eles magoaram, eles causaram profunda dor, eles aborreceram, ou o significado literal, entristeceram o seu espírito. Você pode colocar aí o significado que você quiser, o sinônimo que você quiser. Eles magoaram o seu Espírito Santo. Eles causaram dor ao seu Espírito Santo. Eles causaram profunda dor ao Espírito Santo. Eles entristeceram o Espírito Santo. O texto diz, pelo que Deus se lhes tornou amigo. Há um lugar onde a resistência ao Espírito Santo nos tira da condição que deveríamos e nos põe num lugar, numa posição de inimizade. Outro dia alguém falou, não, isso é coisa do Velho Testamento. Eu falei, você acha? Paulo escrevendo aos Romanos, fala da carne como sendo inimizade contra Deus. Ele está falando do Novo Testamento. Tiago escrevendo,
Ele diz em Tiago 4,4, adúlteros. Algumas versões eram infiéis, mas a palavra grega ali é moixo. Não fala de uma infidelidade qualquer, fala infidelidade à aliança do casamento. Então ele diz, adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Vamos parar e pensar na figura que ele está colocando. Ele coloca a igreja do lado de cá como a noiva. O Senhor Jesus do lado de cá como noivo. Ele diz o seguinte, se você começar a flertar com uma terceira parte, formando um triângulo amoroso, o mundo, e começar a se aproximar e querer ver amizade aqui, em vez de naquela direção, e dizer, é adúltero. Você está rompendo o compromisso que você deveria ter com ele. Então ele diz, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? É aí que ele emenda o versículo seguinte. Ou pensais que em vão diz as Escrituras, que o Espírito que ele fez habitar em nós, anseia por nós até os ciúmes. Por que ele está usando a linguagem dos ciúmes? Ele está dizendo que quando Jesus vê que está nos perdendo a exclusividade, e a missão dele é nos manter conectado com Jesus. Quando o Espírito Santo constata o que Jesus constatou, que nós estamos indo para o outro lado, ele fica enciumado, porque não pode ter um triângulo amoroso nessa relação. No dia nós estávamos cantando aquela canção, tem ciúmes de mim. Eu estava do lado de um desses caras que acha que foram estabelecidos por Deus no controle de qualidade da igreja. Ninguém pode pregar ou cantar nada sem a permissão deles, sem o aval e a concordância deles. Aí ele olhou para mim e falou, isso é um absurdo. Eu falei, absurdo que Deus tem ciúme da gente? Virou humano agora? Olhei para ele e falei, alguém tinha que ter falado para o Tiago. Foi o Tiago é quem fez a música? Eu falei, não, cabeção, quem escreveu na Bíblia o tal do Espírito Santo ter ciúmes. O cara olhou para mim e falou, está na Bíblia, é? Eu falei, tu nem sabe o que está escrito lá, mas está no controle de qualidade do corpo de Cristo. Agora, por que o Espírito Santo tem ciúmes? Não é porque ele precisa de você. É porque ele entende. Não apenas o amor de Deus e a importância que você tem para não ser perdido, mas o como esse desvio vai te levar para longe. Nós precisamos entender o que é vida no Espírito. São mais do que experiências, é um relacionamento diário, contínuo. É uma interação para com Ele o tempo todo. Então quando a Bíblia diz não entristeça, ela está dizendo isso pode te levar para longe. É lógico que nós não estamos falando de entristecer o Espírito Santo uma vez. Nós não estamos falando de entristecê-lo algumas vezes. Nós não estamos nem falando de tê-lo entristecido muitas vezes. O problema é quando alguém decide entristecê-lo permanentemente. Você pode afastá-lo de tal forma que ele vai se apagar. E aí tudo estará terminado. Nós precisamos entender o quão sério é o relacionamento com o Espírito Santo. Agora, o que é esse relacionamento? Não é apenas você conversar com Ele e ter que ouvir a voz dEle. É você interagir. Então, o apóstolo Pedro olha para Ananias e diz, por que encheu Satanás seu coração para mentir ao Espírito Santo? E diz, você tinha uma direção do Espírito Santo sobre como ofertar. Eu acho engraçado os crentes que falam, não, eu não ouço o Espírito Santo. Outro dia um falou para mim, pastor, eu estava aqui pensando. Ele falou, eu estava dando uma aula sobre a liderança do Espírito Santo. No intervalo da primeira aula, antes da gente voltar para ter a última. Ele me procurou e falou assim, deixa eu te dizer uma coisa, pastor, que Deus fala, eu creio. Jesus diz, minhas ovelhas ouvem minha voz. Então, eu creio que ele fala. Mas ele falou, estava aqui pensando, e eu gosto de colher essas pérolas de sabedoria no meio do povo. Estava aqui pensando, e eu, já imaginando para onde vai. Ele falou, no reino natural não tem gente surda que não ouve? Eu falei, sim. Ele falou, pois é, espiritualmente, eu acho que eu sou surdo. Então não é que Deus não fala, mas eu não ouço. De novo, a teologia ou a doutrina da experiência. Eu tenho que arrumar algo que explique o que eu estou vivendo ou o que eu não estou vivendo. Na hora que ele está me falando essa bobagem, dá vontade de rir. O Espírito Santo falou comigo. Não por meio de uma voz audível, não por meio de uma visão espetacular, mas da forma simples que ele tem de nos dirigir. Romanos 8,16 diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E me vem aquele testemunho interior. Não era uma voz, mas é como se alguém estivesse falando lá dentro de mim. Pergunta para ele, quantas noites já faz que ele vem acordando às 3 da manhã em ponto? Eu falei, desculpa, eu tenho que te interromper. Há quantas noites
você já está acordando às 3 da manhã em ponto. Ele arregala os olhos, olha para mim e diz, como é que você sabe disso? Falei, como é que eu sei, não importa. Quantas noites? Ele falou, nem sei te dizer, pastor. Está acontecendo todo dia, já vários dias, eu não sei te dizer há quantos dias. Falei, descreva a sua experiência. Ele falou, pastor, eu tenho sono pesado. Eu não acordo nem para ir no banheiro à noite, mesmo, nem se eu tomar muita água. Falando nisso, deixa eu lembrar de tomar minha. Ele diz, mas o que está acontecendo é que eu estou lá dormindo, no meio do meu sono pesado, e vem, pum, acordei. Ele falou, mas não é que eu abro o olho, pastor, eu estou ligado, eu estou acordado. Eu olho no relógio do lado da cama, está marcando 3 em ponto. Não é 2h59, não é 3 em 1, 3 em ponto. Eu falei, pois bem, o que você sente? Ele falou, pastor, eu sinto a vontade de orar. Eu falei, o que você faz? Ele falou, pastor, isso não é hora de orar. Eu viro para o lado e durmo. Eu olhei para ele e falei, meu querido, seu problema não é surdez espiritual. Seu problema é estupidez espiritual. Ele me olha, que isso, pastor? Eu falei, criatura, tu nem tem cara que gosta de orar. Tem cara que gosta de dormir. Acorda toda madrugada, no mesmo horário, com vontade de orar. E ainda não parou para pensar que é Deus te chamando para orar. Aí quando eu falo isso tudo, ele, sabe que o senhor falando desse jeito agora até faz sentido? O problema é que muitos de nós estamos esperando coisas muito espetaculares e não entendemos como responder às coisas simples. Aos 15 anos de idade eu fui cheio do Espírito Santo. Aos 15 anos de idade eu recebi minha primeira palavra profética, aquilo mudou minha vida. Porque a ficha caiu, eu pensava, o Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas, está falando comigo. Havia evidências claras de que era Ele falando, coisas que não tinha como aquela pessoa saber. Gente, imaginar a atenção do Criador e sustentador de todas as coisas, olhando para a minha vida. Imaginar um relacionamento pessoal, mudou tudo para mim. Eu dizia, eu não sou uma no meio da massa humana. Ele quer interagir comigo, como quer interagir com você. Tem coisas da sua vida que nem você sabe, mas Ele sabe, está preocupado. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça da gente. Eu não sei o que Ele vai fazer com essa informação, mas Ele sabe. Há um nível de interação pessoal. Agora entender isso foi revolucionário. Aí eu ficava pensando, se cada crente entendesse o que eu entendi, a vida deles também ia mudar. Mas eu entendi porque alguém profetizou, então eu pensei, eles não estão entendendo porque ninguém está profetizando para eles. Mal sabia eu que tinha lugar que estava sobrando profecia e estava uma bagunça. Como eu cresci num ambiente tradicional, eu pensei, deve estar faltando profecia. Eu falei, como não deve ser má vontade de Deus, deve estar faltando profeta que corresponda com Deus. Foi nesse dia que eu me candidatei. Falei, Deus, quer te ajudar a resolver esse problema. Quero me candidatar para profetizar da sua parte. Outro dia alguém perguntou, pastor, descreva o seu chamado. Eu brincando, se tem um outro pregador que eu vi um dia, falei, até hoje, estou tentando descobrir se foi ele que me chamou ou eu que me ofereci. O que eu me ofereci. Quando Deus está perguntando, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nos chamou pelo nome. Isaías diz, é nós. Quer dizer, diz, eis-me aqui, envia-me a mim. É nós, está na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, minha própria. Versão street, que é mais descolada. Eu falei, agora eu só preciso aprender a profetizar, porque eu não faço ideia como isso funciona. Então fui num pastor que tinha me profetizado, e que eu vi ele profetizar para muita gente. O cara era feroz. Falei, você pode me ensinar as manhas do negócio? Ele, o quê? Eu falei, eu também quero profetizar que nem você, me dá o caminho das pedras, me dá as manhas. Ele olhou para mim e começou a rir. Eu falei, não, é sério, me ensina aí. Como que é a voz de Deus? É voz de homem, é voz de mulher? É sempre a mesma voz? Me dá as manhas. Ele olhou e falou, você quer profetizar? Eu falei, quero muito. Ele olhou para mim e falou, a Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Ele falou, eu vou imaginar que esse desespero seu já é uma obra do Espírito Santo. Então ele falou, a primeira coisa que você tem que entender é que a coisa não é como você fantasiou na sua cabeça. E diz, os crentes mistificam demais. Ele falou, raras vezes, ele falou 2 ou 3 vezes na minha vida eu ouvi uma voz audível. Eu falei, mas se você não ouve com o ouvido, você ouve como? Ele falou, Deus fala comigo do lado de dentro. Eu falei, então você tem um ouvido lá de dentro? Ele falou, não. É uma impressão, na minha cabeça na época, de 31 anos atrás, eu pensava que impressão era coisa de gráfica. Vem impressão. Ele falou, Luciano, imagina algo simples, parecido com sentimento ou pensamento, uma coisa interior. Quando ele falou aquilo, eu me escandalizei. Foi como se alguém estivesse chutando os castelinhos de areia que eu tinha fantasiado. Eu falei, isso é tão parecido com pensamento ou sentimento? O que garante que não é você pensando ou sentindo? Ele olhou para mim e falou, a palavra que eu te dei era eu pensando ou sentindo. Eu falei, não, aquela foi boa pra caramba. Aquilo não tinha como ser você. Ele falou, é isso que você tem que aprender.
Foi a primeira vez que alguém me disse. E diz, Romanos 8,16 diz, os que são guiados pelo Espírito de Deus. 14, filhos de Deus. Depois no 16 ele diz, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Diz como o Espírito Santo guia, por meio de um testemunho. Testificar é sinônimo de testemunhar, ele me explicou. É um testemunho interior. A Bíblia diz, seja a paz de Deus o árbitro, o juiz nos nossos corações. Ele falou, tome decisões por ter ou não ter paz. Eu não preciso ouvir uma voz. E ele começou a me ensinar a simplicidade do testemunho interior. Alguns anos depois foi descobrir o livro do irmão Reagan, que formatava toda a doutrina da maneira mais extraordinária que eu já encontrei. Mas ele me deu essa orientação, sem nunca ter conhecido um livro do Reagan. Porque tem muita gente descobrindo as mesmas verdades. E naquele momento, ele começou a dizer, Luciano, é simples, escute o seu coração. Eu me lembro da primeira vez, a primeira você nunca esquece. Eu estou passando por uma praça, tem um banco de uma praça, eu olho um mendigo debaixo dela. Eu estava usando uma camisa de lã, que eu tinha acabado de comprar. Depois de 3 anos, a gente numa situação familiar difícil, financeira difícil, vivendo só de roupa ganha. Agora eu com meu saláriozinho de office boy, tinha juntado um troco, dei de entrada, parcelei o resto. Irmão, quando você tem que dar uma entrada e parcelar o resto de uma blusa de lã. E a primeira, depois de muitos anos, você imagina como estava. Isso porque era uma promoção. Entrei numa loja desse departamento, anunciaram. Promoção no setor de inverno. Corri para lá, peguei a mais barata. Depois de adolescente, à noite não estava nem tão frio. Eu suando, mas estava com a blusa nova. Aí esse dia eu estou lá com a blusa, da qual eu me orgulhava de ter eu conseguido comprar. Estou passando. E eu vejo um mendigo debaixo do banco. Era uma noite fria. Coisa que vocês não sabem o que é. O sol de vocês aqui é profissional. Nosso amador. Mas mesmo que aqui seja uma das regiões mais fresquinhas do Nordeste, eu acho que vocês ainda não descobriram o que é frio de verdade. Eu estou passando por ele, e uma coisa vem dentro de mim, aqueça esse homem, eu parei. Falei, eu ouvi uma coisa, mas não é bem uma voz. Eu olhava para ele, aquilo voltava dentro de mim, aqueça esse homem. Eu falei, Deus, é você? Mas a voz não respondia mais nada. Eu falei, se for você, considerando que o senhor não deve estar imaginando que eu tenho que passar a noite abraçado com ele, aquecer o homem seria entregar minha blusa? Eu não tenho resposta além daquilo. Aí eu começo a pensar. Falei, Deus, levou 3 anos para eu comprar isso aqui. Comigo dura pelo menos mais uns 3 anos. Eu falei, olha para ele. Ele não toma banho. Ele dorme no chão. Foi daqui 3 dias, ele acabou com a blusa. Hoje o senhor olha do céu, para nós 2 e um tem problema, o outro não. Se eu der a blusa para ele daqui 3 dias, o senhor vai olhar do céu e tem 2 problemas, 2 com frio. Não vai resolver. E a cabeça da gente começa a processar. Eu penso, não deve ser Deus, a hora que eu vou sair, aqueça o homem. E eu fico lembrando do pastor, escute seu coração. Pensei, se eu perder, se eu fizer isso não for Deus, eu perdi a blusa. Mas se eu for embora, não der e for Deus, eu perdi algo muito maior e mais valioso do que uma blusa. Pensei, só tem um jeito de descobrir. Fui lá, acordei ele. Cara bêbado que só. Mamado, como a gente diz lá no sul. Ele acorda sem entender onde está, quem está falando com ele. Falei, ei, Deus me mandou aqui para te aquecer. Tirei minha blusa de lã, dei para ele. Ele vestiu, voltou a dormir, nem obrigado, miserável, falou. Miserável aqui é geral. A hora que ele voltou a dormir sem agradecer, já me deu um arrependimento. Pensei, vou pegar de volta, mas me deu nojo de pegar de volta. Aí eu pensava, o que é que eu fiz? Achei que era Deus, que tinha algo espiritual, não teve nada. Não teve coral de anjos, não teve aplauso do céu. Mas a hora que eu saí embora frustrado para dar meus primeiros passos, pela primeira vez, eu vi ele falar comigo de forma nítida e clara. E disse, você aprendeu a ouvir a minha voz. Eu vou te levar a viver uma vida extraordinária. 31 anos se passaram. Todas as vezes que eu ouço essa voz atrás de mim, que nem sempre fala de forma audível, eu não me arrependo de jeito nenhum. Todas as vezes que eu ignoro, às vezes eu falo até para Deus, porque a gente inventa desculpa para tudo. Outro dia eu falei, Deus, não é que eu não creio em você, eu não creio na minha capacidade de te ouvir, então eu não sei se é você, eu não vou fazer ainda. A gente vai inventando articulações. Todas as vezes que eu ignoro o
testemunho, eu me arrependo. Mas para terminar, em setembro do ano 2000, eu tive uma das experiências mais espetaculares da minha vida. Eu tinha perdido minha carteira o dia anterior sem saber. No dia seguinte precisava viajar, não achei a carteira, revirei minha casa, fiz a correria toda, me lembro de ter pego ela para ir para a igreja, fui procurar na igreja, não estava, fui na casa do irmão onde jantamos, não estava. Eu lembro que foi me dando aquele desespero, eu sabia que Deus tinha algo naquela viagem, que eu não podia perdê-la. E eu falei, Deus, me mostra onde está essa carteira, me mostra. Mas minha oração me mostra, me dá ideia, me ajuda a lembrar. Não imaginava o que ia acontecer. Enquanto eu estou orando, o Espírito Santo me mostra. De repente, eu tive uma visão, parecia uma tela de cinema. Raramente isso acontece comigo. E eu vi exatamente o que aconteceu. Eu desci correndo a escada da casa onde eu morava, que era mais alto que o nível da rua. Depois de uma chuva, eu morei 9 anos naquela cidade, foi a chuva mais forte que eu vi, tinha uma enxurrada gigantesca. E eu tinha que correr para pular por cima da enxurrada para ter acesso ao meu carro. Porque se pisasse não ia molhar só o sapato, era metade da perna pelo menos. Era uma noite bem fria, eu estava com sobretudo, que é o casaco que a gente usa por cima do casaco, quando está perto do zero. E a minha carteira era uma capanga grande de couro que eu tinha colocado no bolso do sobretudo. Eu vi exatamente, como se alguém estivesse filmando de baixo para cima. Que quando eu desci correndo e dei o pulo, esse movimento que eu fiz com a perna direita para pular, minha coxa bateu do lado de dentro do sobretudo. E eu vi como se desse um zoom na filmagem na carteira. Eu vi a hora que aquele carteirão foi ejetado para fora. Parecia que alguém ativou lá o slow motion, câmera lenta. Eu vi aquele carteirão. Eu sou de uma época do VHS que quando ficava lento, a imagem ficava lento o som. Vocês lembram disso? E ela começou a cair. Quando eu estava assim, no meio, a visão sumiu. Pensei, a carteira caiu na calçada. Corri lá. Eu morava num lugar de pouco movimento. Não está. Imaginei, algum vizinho achou, jogou para dentro de casa, procurei o quintal, nada, caixa de correio, nada. Aí começou a me dar uma angústia. Eu falei, Deus, eu quase nunca tenho visão. Agora, pior do que não viajar é achar que eu tive uma visão e não é nada. Mas de repente eu parei e pensei, falei, mas a visão terminou antes do fim. Eu falei, Deus, eu quero ver o fim do filme, eu quero ver o fim do filme. E quando eu comecei a orar, a visão voltou e a carteira estava lá no pause, assim, ó, no alto. Alguém soltou o pause e o slow motion continuou. E eu vi exatamente ela caindo devagar, onde ela caiu, dentro d'água. Mas quando a carteira entra dentro d'água, foi como se alguém soltasse o slow motion e ela sai na velocidade e foi embora. O Espírito Santo falou comigo, acha o próximo bueiro. A carteira grande está enroscada. Achei o próximo bueiro, a carteira estava lá. Irmão, pensa num cara que ficou empolgado com o Espírito Santo. Isso foi em setembro. Outubro, novembro, dezembro passaram. Janeiro, estava ministrando uma igreja na região dos lagos, perto de Toronto, no Canadá. Tivemos um mover do Espírito muito precioso. E no final, quando estamos almoçando juntos, um grupo de irmãos estava conosco, o pastor, ele cuida de uma igreja canadense, mas um brasileiro. Nós estávamos conversando em português. Começamos a falar do mover do Espírito. Um contou uma experiência, outro outra. A maioria começou a falar da liderança do Espírito. Aí eu não aguentei e falei, gente, tem uma nova, fresquinha, que aconteceu 3, 4 meses atrás, contar para vocês. E aí contei assim, tipo aqueles filmes baseados em fatos reais. Está dando até uma florida, uma enfeitada no negócio. Sem aumentar, mas foi bem contada a história. O pessoal ficou todo impressionado. Esse meu amigo, Frank, tive com ele há duas semanas atrás. Ele olhou para mim e falou, muito boa. Eu falei, estou pressentindo um mais. Ele falou, mas já vi uma melhor. Eu falei, não acredito que você vai querer ganhar de mim. Ele falou, pior que não sou eu ganhando não, eu só fui a testemunha. Ele olhou para mim e falou, você conhece o pastor fulano de tal? É um desses da vanguarda do avivamento aqui no Brasil. Eu falei, conheço. Trombei muito com o velhinho em aeroporto, rodoviária, igreja. Ele falou, foi um instrumento de Deus que nos levou como família e igreja a viver o avivamento. Um dia encontro ele, já estava aqui no Canadá, encontrei ele no Brasil. Dei um cartão para ele, falei, pastor, o senhor roda o mundo, quando estiver no Canadá me chame. Ele falou, fiz mais por educação do que esperar que acontecesse. 3 meses depois ele me liga e disse, estou aqui no Canadá, perto da sua cidade, vou pregar no domingo de manhã aí perto, gostaria que você fosse me ouvir. Ele falou, eu fui. Ele falou, Luciano, como sempre, aquele mover de Deus, aquela coisa especial. Aí ele me chamou para almoçar, vamos almoçar. E conversar com ele era um negocinho, porque ele ia sempre contando as experiências, e a conversa estava empolgante. Ele falou para mim, falou, Frank, você já morou em Toronto? Sim. Você não me leva para Toronto para o culto da noite? Porque assim a gente pode conversar mais e eu dispenso os irmãos que me trouxeram. Eu falei, eu levo, pastor, só pega o endereço, deram o endereço. Ele falou, o culto era às 6, nós saímos às 4, era 1 hora de viagem, às 5 eu já estava em Toronto, era só achar a igreja. Ele está me contando a história em janeiro de 2001, que tinha acontecido anos antes, então não tinha GPS.
Ele falou, eu peço informação, alguém me manda num lugar, não é. Pergunte de novo, me manda em outro lugar, não é. Pergunte de novo, me manda em outro lugar, não é. Ele falou, e de tentativa em tentativa, a gente não só não achava, como chegou uma hora, eu não sabia onde era a igreja, não sabia mais onde a gente estava. Ele disse, foi quando deu 6 horas, que era a hora do culto. E quando deu 6 horas, ele falou para mim, encosta o carro. O Frank falou, achei que ia levar uma bronca no estilo da velha guarda. Deixa eu falar para os crentes novos. Tem muito mimimi dentro da igreja hoje. Irmão, o negócio já foi bem mais tenso do que é hoje. Quando eu era criança, diácono dava cascudo na cabeça da gente. Pegava a gente pela orelha para levar para o pai. Hoje em dia, se alguém censurar o filho de alguém, já tem crente todo cheio de mimimi. Eu tinha que ter convertido uns 30 anos atrás para ver o que era bom. Aí ele falou para mim, pensei que ia levar uma bronca no estilo da velha guarda, que o jogo era duro. Ele falou, mas em vez disso, esse homem só fez uma oração. Ele diz, Espírito Santo, você não me trouxe a essa cidade para eu ficar perdido. O único que não me quer nesse culto é o diabo. O Senhor já até mostrou o que quer fazer lá. Ele falou, nós tentamos até agora tudo o que a gente podia. Ele falou, eu não tenho mais tempo para tentar, porque senão eu vou perder a reunião. E diz, Espírito Santo, o Senhor conhece essa cidade melhor do que o homem que a planejou. Então eu estou recorrendo a você agora, me guia até essa igreja. Esse meu amigo falou, Luciano, achei que o homem estava maluco. Falei, o velhinho surtou de desespero. Aí ele termina de orar e fala para mim, liga o carro. Segue adiante, vira para cá, vira para lá. Ele falou, nem se o caminho tivesse sinalizado. Ele falou, o velhinho malemar sabia falar bom dia, boa tarde, boa noite em inglês. Ele diz, ele vai dirigindo, eu vou dirigindo com a direção dele. Em mais de 10, menos de 15 minutos, eu paro na frente de um prédio. Não tem placa nem movimento. Ele diz, pode perguntar que é aqui que eu vou pregar. O Frank falou, eu desci, foi para perguntar onde era o endereço, porque não acreditei em nada daquilo. Mas ele falou, volto para o carro, com as pernas mole, bamba. Nós estávamos na frente da igreja que ele ia pregar. Eu descobri depois que a placa e o movimento de entrada e sair estava todo pelos fundos do prédio. Mas se alguém desse o endereço da igreja e colocasse no GPS, era ali que a gente teria parado. Aliás, isso dá um novo sentido à palavra GPS. Guiado pelo Espírito. Agora vai ter que comer o E do Espírito. E uma hora que eu estou ouvindo aquilo, eu não sei explicar o que aconteceu. E eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Eu sei que já dá um psicológico. O pastor não está tão descontrolado. Mas eu preciso de uns 5 minutinhos. Você consegue? Talvez menos. A hora que eu ouço o que ele está falando, eu não sei te explicar. Mas algo me pegou por dentro. Era um desespero para conhecer melhor o Espírito Santo. Eu pedi licença, eu levantei daquela mesa. Eu fui para o quarto onde eu estava hospedado, fechei aquela porta, eu caí de joelhos. E o desespero era tão grande, era a vontade de arrancar os cabelos. Coisa que a gente se arrepende depois, o tempo se encarrega de algumas coisas. Eu comecei a dizer, Espírito Santo, eu quero te conhecer melhor, eu preciso te conhecer melhor. Eu falei para ele, a parada da carteira dos 4 meses atrás foi top. Mas fala sério, desse cara foi bem melhor. Outro dia alguém falou, pastor, para você é uma competição. Eu falei, com os outros não, com a minha mediocridade sim. Cada vez que eu estou olhando alguém que entrou mais fundo no rio, essa pessoa está me lembrando que Deus não faz acepção de pessoas, que eu também posso entrar lá. Eu falei, Deus, eu quero chegar nas águas profundas. Eu acho que eu já saí do tornozelo, eu não sei se eu estou no joelho ou no lombo, mas eu quero chegar nas águas profundas, eu quero te conhecer. E ali eu chorava, eu falava em línguas, eu orava. E de repente eu ouvi uma voz, eu não sei se ela foi externa ou interna, mas eu ouvi uma voz. A voz citava um pedaço de um versículo, frase de Jesus. Quem é fiel no pouco, será fiel sobre o muito. Mas quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Quando eu ouvi aquilo, a voz parou. Eu falei, Deus, é você? Se é o Senhor, o que isso tem a ver com o que eu estou pedindo, mais do Espírito Santo? A voz falou de novo, tem tudo a ver. A voz diz, quem está detendo o grande mover do meu espírito na terra, não é o diabo, são vocês. Ele me diz, o que eu estou falando hoje não é apenas para você. Ele diz, por onde eu te levar, pelo Brasil e pelo mundo, eu quero que você fale disso. Diga aos meus filhos que enquanto eles não aprenderem a serem fiéis nos pequenos impulsos do Espírito Santo, eles não têm o direito de clamar por experiências maiores. Ele diz, vocês estão querendo ser promovidos para um nível, quando não foram fiéis nem no primeiro. E de repente eu descobri que o segredo desse relacionamento não era apenas orar para ter experiências maiores, era ser fiel no nível do que a gente tem.
para que a gente fosse sendo promovido aos poucos. As pessoas me perguntam, pastor, como é que eu vou saber se é o Espírito Santo mesmo? Eu digo, só tem um jeito, teste. Eu entro no meu escritório um dia desses, escritório de casa, não é aquele que você vai trabalhar. De repente me vem um impulso, liga para fulano de tal. Pastor, amigo meu. Mas o homem é muito pragmático, a gente não liga sem um motivo, e um bom motivo. Pensei, por que eu vou ligar? Mas aquilo vinha, liga para fulano. Peguei e liguei. Ele atende do outro lado e disse, que surpresa. Eu digo, pois sabe que eu estou tão surpreso quanto você. Eu não sei porque eu estou ligando. Mas de repente me vem de novo aquele testemunho interior. Pergunta se ele acabou de orar pedindo 3 mil reais de provisão. Falei, por acaso você acabou de orar pedindo 3 mil reais de provisão? Primeiro silêncio, depois uma voz emocionada diz, eu tinha acabado de orar quando o telefone tocou. Pensei, Deus queria me usar para dizer que eu ouvi oração. Mas aí aquele testemunho interior vem de novo, pega a conta dele e transfere. Primeira coisa que eu penso, o que é que eu tenho a ver com isso? Pediu para você. Mas eu penso, ok. Falei, me passe sua conta que eu vou transferir os 3 mil. Esse irmão do outro lado disse, o que é que você tem a ver com isso? Falei, pô, eu estava pensando a mesma coisa. Aí eu falei para ele, eu tinha como saber que você tinha acabado de orar? Não. Eu tinha como saber quanto você pediu a Deus? Não. Falei, pois a mesma voz que me contou que você orou e quanto você pediu, mandou eu transferir. Você quer discutir com ela? Ele falou, anota aí. Dia desse contei essa história, o irmão gritou, liga para mim. Falei para ele, vai orar, que nem meu amigo foi. Se no dia a dia eu e você começarmos a aprender, são coisas simples. Às vezes a gente quer pensar no mover do Espírito só com os dons. Mas às vezes você, marido, foi grosseiro no jeito de falar com a sua esposa. Daqui a pouco algo começa a te incomodar. O Espírito Santo tentando te levar a andar em amor, consertar, arrepender. Aí você fica lá todo duro. Não. A Bíblia diz, se hoje ouvi de sua voz, não endureçais o vosso coração. Onde é que ele fala? No coração. Você não precisa ouvir uma voz para isso. De repente você, minha irmã, não agiu de forma correta com seu esposo. E o Espírito Santo está lá te incomodando. Você diz, não, ele primeiro. Se ele se humilhar, eu me humilho. A pergunta é, você acha mesmo que isso é uma competição com ele? E que não é um problema seu com Deus? Se em cada coisa que eu e você fazemos, nós começarmos a prestar atenção, nós não apenas estaremos treinando, mas sendo promovidos para níveis maiores. O problema de sermos uma nação com 50 milhões de desviados não é porque um dia eles não nasceram de novo, não é porque eles nunca foram cheios do Espírito Santo, é porque nós criamos uma doutrina onde não existe interação permanente. E nós estamos tentando trazer um avivamento coletivo antes de viver um avivamento individual, antes de viver um avivamento pessoal. Agora, sabe quando nós vamos ter avivamento coletivo? Quando o fogo estiver aceso no coração de cada um de nós e a gente se juntar. Mas enquanto alguns de nós estamos aqui tentando só aquecer os outros com o nosso calor, nós não vamos muito longe. E a ordem de alinhamento que Deus tem para esse tempo é levantar pessoas que entendam o relacionamento com o Espírito Santo. Eu não vim aqui te apontar o dedo. Eu não vim aqui jogar pedra em você. Eu estou compartilhando as coisas que Deus tem me corrigido na esperança de que a carapuça lhe sirva, de que isso ajude a você avaliar até onde você chegou e aonde você ainda tem que chegar. E muitas vezes, quando eu toco nesse assunto, parece que Deus me permite sentir um pouco da dor do Espírito Santo, pelo tanto que nós o entristecemos. Ele não deixa a gente saber disso, porque Ele quer fazer a gente ficar mal, pior do que já está. Não. Ele quer de alguma forma recuperar a gente. Ele nunca fala em tom de condenação. Quando Jesus fala com o anjo da igreja de Éfeso, que tinha perdido o primeiro amor, ele não disse, seu cabeção, você não sabe que me amar de todo o coração, o maior mandamento não é isso. Ele diz, lembra de onde você caiu. Arrepende e volta. Ele está dizendo, a ideia não é condenar você, é recuperar você. E talvez se você lembrar que o que nós tivemos já foi melhor do que está agora, você vai correr para viver isso. Quem está entendendo, diga amém. Eu sei que eu passei um pouquinho do horário,
Mas eu gostaria que, se você puder, se você precisar sair, eu quero que você fique à vontade. Se você puder uns minutinhos mais, orar. Falar com Deus e deixar Deus falar com você. Eu creio que alguns de nós precisamos nos arrepender e dizer: Espírito Santo, eu tenho te entristecido. Eu sei que nenhum de nós acorda amanhã pensando o que é que eu posso fazer para bagunçar a relação com Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Eu amo minha mulher e meus filhos mais do que qualquer outra coisa ou qualquer pessoa na vida. E mesmo assim já feri eles muitas vezes. Não porque eu acordei pensando o que eu posso fazer para sabotar o relacionamento, mas porque às vezes eu estava desatento. Não percebi o que era importante para um. E muitas vezes na desatenção eu falei com eles. Eu não acho que a gente acorda pensando o que eu posso fazer hoje para bagunçar tudo com o Espírito Santo. Mas muitas vezes nós vamos nos distraindo, ficando desatentos. E talvez essa voz já não esteja mexendo tanto com você como no início. Porque quando você vai parando de alimentar, essa chama vai diminuindo. Eu creio que alguns de nós precisamos de arrependimento, mas muitos de nós precisamos voltar a pôr lenha no fogo. Então, depois de falar com Deus por alguns segundos, e nenhum de nós vai sair daqui debaixo de culpa ou condenação, porque nós vamos nos colocar debaixo do sangue de Jesus. Nós vamos aceitar o chamado de Deus, nós vamos correr para o abraço, e nós vamos entender que é oportunidade de recomeço. Mas depois de fazer essa oração, eu quero que você se permita, por mais alguns minutos, ser cheio do Espírito Santo. Mais do que uma experiência, deixar que a consciência da presença dele envolva você. Eu pedi para você ficar em pé por hábito. Ora como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho. Se quiser pode vir na frente, pode orar lá no fundo, parado, andando, voz alta, voz baixa, não importa como. Mas eu quero que você fale com Deus. Eu sei que Ele também vai falar com você, fale com Deus. Espírito Santo, vem. Vem sobre cada um de nós. Envolve-nos de uma forma ainda mais intensa e profunda. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor insistente, por lutar para extrair o melhor de cada um de nós, por agir como quem diz: é ruim, que eu não vou lutá-los para tê-los mais perto. Obrigado pelo seu insistente amor, por esse amor que não desiste. Obrigado porque esse amor se manifesta hoje e é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes ignorar tua liderança ou teus impulsos, por soltar a sua mão, por não ouvir a voz atrás de nós dizendo: esse é o caminho, andai nele. Nós não queremos parar de interagir. Nós queremos viver o selo, que é o relacionamento contínuo e permanente. E nós não oramos apenas para recuperar algo que possa ter se perdido. Nós oramos para avançar no relacionamento contigo. Com certeza eu tenho irmãos e irmãs aqui hoje que estão no auge do relacionamento com o Senhor. E a questão não é recuperar algo, mas é não parar de avançar. Então eu oro: Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem sobre nós.